eu sou Alessandra Seabra, sou psicóloga, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento. Também dou aula no curso de Psicologia e tenho trabalhado com a temática de alfabetização e de transtornos de aprendizagem há alguns anos. O método fônico de alfabetização é um método que propõe um princípio básico, que as crianças, ao serem alfabetizadas, precisam descobrir o princípio alfabético. O que é o princípio alfabético? É o código que a nossa linguagem escrita usa. Ou seja, é a ideia de que, quando nós escrevemos, nós não usamos diretamente uma referência aos significados, mas sim nós fazemos uma referência aos nomes falados desses significados. Então, por exemplo, quando eu vou escrever cadeira, eu não faço uma imagem da cadeira, porque isso seria um desenho. A linguagem escrita, ela é um código, então o que nós fazemos na linguagem escrita, nos sistemas alfabéticos, como é o caso do português, né, da ortografia que nós usamos aqui no Brasil, nós não fazemos então esta referência diretamente ao significado, mas sim uma referência ao nome falado cadeira, né? E como nós estamos então nesse alfabeto, nós fazemos essa referência no nível do fonema. Então, o que nós temos nos alfabetos é, de forma geral, cada letra correspondendo a um fonema da fala. Por isso que o método fônico pressupõe que é tão importante que o aluno, ao aprender a ler e escrever, descubra esse princípio. Então, esse princípio alfabético de que a escrita faz uma correspondência indireta dos significados, que é mediada pelos fonemas da fala. Esse princípio, por sua vez, se baseia em duas habilidades básicas: a consciência fonológica e a aprendizagem das correspondências entre letras e sons. Por quê? Imaginem que uma criança está começando a aprender a usar esse código, né, esse sistema alfabético. Para fazer essa correspondência, então, entre as letras e os sons, a primeira coisa que ela precisa ter é a capacidade de quebrar a fala em pedaços. Então, nós chamamos essa capacidade de consciência fonológica. Então, quando a criança percebe que o que nós falamos pode ser segmentado em palavras, depois em sílabas, rimas, aliterações e, finalmente, nos fonemas, nos sons, que são as menores unidades da fala, quando ela percebe isso, ela consegue, então, passar para o passo seguinte, que é: bom, já que esta palavra tem esses sons, quais são, então, as letras que correspondem aos fonemas? Então, são as duas características básicas dessa aprendizagem no início da alfabetização: a consciência fonológica, capacidade da criança, então, de segmentar a fala, e o conhecimento das letras, né, dos grafemas, que, então, correspondem a esses fonemas da fala. Então, o método fônico tem esta característica de colocar a descoberta do princípio alfabético como um pressuposto absolutamente central durante o ano de alfabetização. Nos últimos anos, nós temos tido várias avaliações do nível de leitura e escrita de alunos, não só no Brasil, como também no exterior. E todas essas avaliações consistentemente têm revelado que os nossos alunos têm um desempenho bastante aquém daquilo que seria esperado. Por exemplo, a avaliação, né, do PISA, que é uma avaliação internacional, nós temos tido resultados bastante desanimadores em relação aos alunos brasileiros, não só na linguagem escrita, mas principalmente também na linguagem escrita, né, mostrando então que essas crianças, elas estão aquém do que elas deveriam estar e do que elas poderiam estar em relação, por exemplo, a outras características do país, como nível socioeconômico, como renda, né? Então, esses resultados, eles são inexplicáveis diante somente de características ambientais, como o nível socioeconômico, como a qualidade das escolas. Então, isso tem mobilizado, né, pesquisadores, gestores, professores, a tentar entender o que está acontecendo então com as nossas crianças, né? Onde será que está o problema para que elas não alcancem os níveis de alfabetização, de competência de leitura e escrita que nós esperamos.
Isso também tem se mantido, tem se revelado nas pesquisas brasileiras. Então, as avaliações oficiais, por exemplo, do Ministério da Educação, têm mostrado os mesmos dados. E isso ocorre tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares. Em função desses resultados, o Brasil, né, então, como eu falei, os universitários, os professores, os administradores de escola têm começado a pensar um pouquinho mais. O que será que está acontecendo? E um dos pontos que tem sido foco dessas pesquisas e dessas discussões é justamente a metodologia de alfabetização. Por quê? Porque isso já ocorreu em outros países. Então, por exemplo, nas décadas de 90, nós tivemos movimentos parecidos nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha. Eles também observaram o desempenho dos alunos deles caindo. E estudando tanto pesquisas científicas quanto o dia a dia das escolas, começou a se observar que parte desta queda é sim devida ao método de alfabetização. Então, esses países, por exemplo, no início de 2000, então 2000, 2001, eles começaram a rever os seus projetos educacionais, as suas diretrizes nacionais relacionadas à alfabetização. Então, nós tivemos aí mudanças importantes. Por exemplo, na Grã-Bretanha, houve uma decisão de que o método de alfabetização a ser usado seria o fônico. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Nós falamos hoje em dia tanto da Finlândia enquanto modelo educacional. A Finlândia também recomenda o método fônico de alfabetização. Então, é interessante observar que este movimento não é um movimento exclusivamente brasileiro, ele foi um movimento mundial. E esses outros países já então se mobilizaram, já fizeram revisões das suas diretrizes educacionais, propondo, como o método oficial da alfabetização, o método fônico, como eu falei, que pressupõe então essas duas grandes competências, a capacidade da criança de fazer a segmentação da fala e o ensino explícito e sistemático das correspondências entre as letras e os sons. Então, isso faz parte dessas diretrizes educacionais de vários países atualmente. O uso de um método, ele é sempre importante, porque ele vai nortear a ação pedagógica, ele vai nortear o que o professor vai fazer em sala de aula. O método, ele não deve ser visto como algo que impede a autonomia do professor, pelo contrário, ele é uma diretriz que vai organizar, que vai sistematizar quais são as habilidades que o professor precisa trabalhar em sala de aula com essas crianças e como fazer isso. Houve recentemente um estudo publicado num jornal sobre educação, mostrando que grande parte das discussões que os professores fazem entre si e das pesquisas que esses professores produzem são em relação a o que deve ser ensinado e quais os problemas que podem ocorrer nesse ensino. Mas há pouquíssima pesquisa e há bem pouca atuação prática sobre como fazer esse ensino. Isso também não é só do Brasil, isso é do mundo. Então, o que nós temos observado que falta de uma forma geral para o professor no mundo? Gastar mais tempo com como fazer as coisas. Então, se eu tenho uma diretriz, por exemplo, ensinar uma produção de texto ou trabalhar com o desenvolvimento de linguagem oral, de vocabulário, nós precisamos pensar em como fazer isso. E o método entra como um recurso, como uma ferramenta que o professor vai usar para traçar esse plano de ação. Então, é absolutamente fundamental que nós tenhamos métodos a serem seguidos. No caso específico da alfabetização, o método ele vai auxiliar também a gente organizar a sequência de ensino. Por quê? Retomando um pouquinho dos parâmetros da Grã-Bretanha, os parâmetros deixam isso bastante claro, que vários holofotes, inclusive eles usam esse termo, que é um termo muito bonito. Durante a alfabetização, vários holofotes existem. Então, eu tenho um holofote para o nível do som, da correspondência letra e som. Eu tenho um holofote para a palavra, para a unidade de significado. Eu tenho um holofote que vai ser dado para o texto, para o discurso, para a comunicação.
Então todos esses holofotes são válidos e precisam ser enfocados pelo professor na sua didática. Porém, o equilíbrio que o professor dá entre esses holofotes deve variar ao longo da alfabetização. Então, num primeiro momento da alfabetização, o foco deve recair mais sobre as unidades no nível intrapalavra, ou seja, da correspondência entre a letra e o som. À medida em que a criança vai se tornando proficiente, os holofotes mais amplos no nível da palavra e no nível do texto é que devem ser mais enfocados. Esses próprios parâmetros colocam que se a ordem for inversa, o sucesso na alfabetização diminui. Então, o método vai inclusive servir para o professor, né, se autorregular em relação a essa sequência. O método fônico, no seu surgimento, teve uma indicação grande para o trabalho com a inclusão de pessoas com dislexia. Então, ele teve um amplo alcance justamente quando ele foi promovido por associações que trabalhavam com crianças com dislexia, com transtorno de aprendizagem. Então, a dislexia é um quadro em que fica bem evidente a vantagem do uso do método fônico em relação a outros métodos, como os métodos mais globais. Em outros quadros, depende um pouquinho, principalmente, do nível de inteligência da criança. Então, em quadros em que nós temos um comprometimento intelectual importante, o método fônico não é recomendado. Então, isso vai valer para, por exemplo, quadros em que nós tenhamos uma deficiência intelectual mais moderada ou severa. Isso pode vir com uma deficiência intelectual pura ou quando ela vem associada, por exemplo, ao TEA, né, o transtorno do espectro autista, ou a outros quadros, síndromes genéticas, paralisia cerebral. Então, de fato, quando há um comprometimento importante da inteligência, o método fônico não é indicado. Para os outros quadros, de modo geral, ele é sim indicado e ele tende a ter mais sucesso do que métodos mais globais. Então, nós temos já, inclusive, estudos, pesquisas feitas com deficiência intelectual mais leve, mostrando a superioridade do método fônico em relação aos métodos globais. No próprio autismo, também tem vários estudos implementando atividades fônicas, como elas são mais sistemáticas. O método fônico, né, por definição, pressupõe um ensino sistemático, estruturado dessas correspondências letra-som, tende também a angariar mais sucesso por parte de pessoas com o autismo. Então, vai variar um pouquinho em função do quadro, mas a principal característica definidora é o nível intelectual dos alunos. O método fônico não é um retrocesso por vários motivos. Primeiro, porque ele nunca foi de fato usado no Brasil enquanto uma diretriz educacional nacional. Nós nunca tivemos uma recomendação oficial do Ministério da Educação para o uso do método fônico. O que nós tivemos no passado foram os métodos silábicos. Então, as cartilhas, o babibi-babu são métodos silábicos. Qual que é a diferença entre o silábico e o fônico? No silábico é ensinada a unidade, que é a sílaba. Então, eu ensino a sílaba escrita e o seu correspondente falado. Então, eu mostro lá, por exemplo, o ba, né, que são já as duas letras juntas, e falo que esse conjunto de letras corresponde ao pedacinho falado ba. E isso vai acontecer para cada uma das sílabas. Então, são ensinadas as famílias silábicas. No método fônico, nós não ensinamos no nível da sílaba. Essa não é a nossa unidade básica de ensino. A unidade básica de ensino é a letra e o fonema correspondente. Por que o método fônico ele tem sido muito mais recomendado do que o silábico? Porque o fônico ele é muito mais gerativo. Então, nós ensinamos aos alunos as letras, então nós temos aí as 26 letras do português e mais alguns sinais diacríticos, os sinais de acentuação, C cedilha. E com um pequeno conjunto, então, de letras, nós damos conta de todo o sistema escrito. No método silábico, nós precisaríamos ensinar sílaba a sílaba, o que torna, então, o ensino muito mais extenso, porque o meu número de unidades mínimas é muito maior. Então, o método silábico
Ele é considerado um método em que já se divide a palavra, né? Então divide a unidade de significado em pedaços menores, mas esses pedaços são no nível da sílaba. E o método fônico não, ele é no nível do fonema. E o método fônico ele tem uma outra característica que é bastante distinta do que nós poderíamos chamar de retrocesso, que é esta compreensão do sistema de escrita por parte da criança. É uma compreensão muito sofisticada. De forma alguma isso pode ser visto como mecanicista, pelo contrário, né? Esta é uma compreensão, né, uma meta-análise da linguagem, porque o aluno está sendo incentivado a pensar sobre a linguagem, a pensar sobre o sistema de escrita e a pensar sobre a relação entre a linguagem escrita e a linguagem falada. São processos muito sofisticados do ponto de vista cognitivo. E é justamente por isso que pessoas com deficiência intelectual muito severa não conseguem aprender pelo método fônico, porque ele é sofisticado cognitivamente. Ele faz a criança raciocinar sobre o seu sistema de escrita. Ele faz a criança pensar sobre qual letra eu tenho que pôr, dado que eu faço uma pronúncia X, Y ou Z desta palavra. Então a criança ela aprende a ler e escrever raciocinando, pensando num código e usando esse código para fazer a conversão entre linguagem falada e linguagem escrita. Então, de fato, pensar que o método fônico é um retrocesso não se sustenta, né? Não faz, na verdade, qualquer sentido, porque o que as pesquisas têm mostrado é que o método fônico é muito sofisticado, tanto que ele tem sido usado por sistemas educacionais de vários países com propostas lindas de educação, como nós falamos, como a França, a Grã-Bretanha, a Finlândia e tantos outros países. É importante que o professor entenda por que o método fônico é usado e por que ele é eficaz. Então, se nós pensarmos que o que nós fazemos ao escrever é usar um código que foi a humanidade que criou e que mapeia a linguagem oral no nível do fonema, então, se é esse o código que nós usamos, é isso que eu vou precisar transmitir para o meu aluno durante a alfabetização. O que nós sabemos é que a maioria dos cursos de graduação atualmente ainda não tem disciplinas específicas sobre o método fônico. Então, muitos dos professores que já estão formados provavelmente nem ouviram falar ou não estudaram a fundo o método fônico nos seus cursos de graduação. Então, o que é necessário? Que esse professor busque informações, que ele se capacite para poder usar adequadamente o método fônico em sua sala de aula. Então, por exemplo, quando nós falamos da relação entre letra e fonema, é importante que o professor tenha tranquilidade, né, ao, por exemplo, fazer os sons das letras. Tenha tranquilidade ao mostrar para a criança que o som da letra S, o som regular da letra S é o S, mas que pode ser o Z em algumas situações, por exemplo, quando esta letra aparece entre duas vogais. Então, o professor vai ter que ter proficiência nesse ensino, assim como as atividades para desenvolver consciência fonológica, que na maior parte das vezes são feitas de forma lúdica, até para engajar, para motivar o nosso aluno. Então, nós podemos brincar com segmentar as palavras, falando os fonemas, ou invertendo, falando os fonemas de trás para frente. E essas são então atividades que o professor não aprendeu lá no seu curso de graduação. Então é importante que ele se capacite. Atualmente nós já temos alguns métodos no Brasil disponíveis para o ensino que usam a proposta do método fônico. Então o Sistema Mackenzie de Ensino tem a proposta fônica, subjacente à alfabetização. Então, seguir algum livro, ou seguir alguma diretriz mais concreta que mostre como fazer esta implementação do método fônico na prática de sala de aula é importante. Então, usar um sistema que use o método fônico. Hoje em dia nós temos alguns cursos de capacitação online, nós temos vídeos
na internet que podem ser usados, nós temos músicas que já trabalham com a questão dos sons das letras, né? Então já tem uma quantidade razoável de material no Brasil, muitos dos quais são inclusive gratuitos e podem ser acessados pelos professores para essa capacitação.